A partir de hoje, nós começamos uma série de aulas do pacote anticrime, né, que foi a lei que entrou em vigor agora no início do ano, né, que é a Lei 13.964, ela é de 24 de dezembro de 2019, mas ela entrou em vigor 23 de janeiro de 2020. 4 pontos dela não entraram em vigor dia 23 de janeiro. Né? Tem 4 pontos que nós vamos ver na próxima aula. Nós vamos tentar dividir, né, esse pacote anticrime pelas leis que ele alterou. Né? Então, é a Lei 13.964. E quando a gente for debater alguns tópicos, a gente acaba indo um pouco além e tentando debater alguns institutos, né, de como eles eram e como eles ficaram. Bom, como eu falei, são 17 leis, né? Nós vamos tentar fazer um quadro comparativo do que alterou e como era o dispositivo anterior e como ficou agora, né? Justamente para a gente poder ver se a gente consegue fazer essa comparação. Hoje nós vamos falar da Lei 13.964, de 2019, que é o pacote anticrime, e as alterações no Código Penal. Né? Então, hoje a gente vai estar falando do pacote anticrime e as alterações no Código Penal. Na próxima aula, a gente já começa com as alterações no Código de Processo Penal, que foram 4 pontos do Código de Processo Penal foram afetados pela ADI 6298, que teve a liminar deferida dia 22 de janeiro, e esses 4 pontos nem chegaram a entrar em vigor. Mas nós vamos falar deles na próxima aula, até porque eles dizem respeito ao Código de Processo Penal e não ao Código Penal. Então, nós podemos começar. Então, como eu havia dito, nós vamos estar trabalhando aí com um pacote anticrime, né, e as alterações no Código Penal. Bom, no Código Penal, aqui eu até coloquei, entrada em vigor 23 de janeiro, foram alteradas 17 leis, vários dispositivos, dezenas de dispositivos, e a ADI, né, que teve a cautelar, né, concedida em 22 de janeiro de 2020, suspendeu a eficácia destes dispositivos, que foi o juiz de garantias, a questão do juiz natural que conheceu prova declarada inadmissível, o procedimento de arquivamento do inquérito policial e da liberalização da prisão pela não realização de audiência de custódia em 24 horas. Mas nós vamos, isso aqui eu só coloquei para a gente poder iniciar, mas nós vamos falar disso aqui de uma forma um pouco mais detalhada e até com a motivação, né? Qual foi o motivo da não entrada, ou seja, da suspensão da eficácia desses dispositivos na próxima aula, quando nós formos falar do Código de Processo Penal. Bom, no Código Penal, nós tivemos 6 alterações na parte geral. E na parte especial, nós tivemos 3 alterações. Eu acrescentei uma última aqui, que não foi uma alteração decorrente da lei do pacote anticrime, que foi a Lei 13.964, mas foi alteração no crime 122 do Código Penal, que é induzimento, instigação ao suicídio, e ele foi alterado por uma outra lei, 13.968, de 2019, que entrou em vigor já desde a publicação em dezembro de 2019. Tá? Mas eu coloquei aqui, porque já que a gente vai falar dessas alterações, então a gente acaba falando, né, de outras alterações também, mas esse, o 122, não foi do pacote anticrime. Na realidade, nós tivemos no Código Penal 9 alterações. Né? Foram 9 alterações, 6 na parte geral e 3 na parte especial. Bom, a primeira das alterações que nós tivemos é o artigo 25 do Código Penal. O artigo 25 do Código Penal, ele veio contemplando o que a doutrina tem chamado de legítima defesa protetiva, que é uma legítima defesa que foi introduzida para agentes de segurança pública no caso de risco de agressão. As críticas foram imensas a esse dispositivo. Na realidade, foi acrescentado o parágrafo único do artigo 25,
que já tratava da legítima defesa. Então, nós temos que a legítima defesa, ela exclui a antijuridicidade, a ilicitude, né? Tornando o ato praticado um ato lícito, né? Um ato jurídico, então, não considerado crime. Então, nós temos o conceito de legítima defesa, que é quando a pessoa, usando moderadamente dos meios necessários, ela repele alguma agressão que ela considera injusta, atual ou iminente, né? E justamente de uma maneira proporcional. O que o parágrafo único vem acrescentando? O parágrafo único ele vem acrescentando que a agressão que é feita no caso do agente de segurança, ele também estará em legítima defesa quando houver, repele uma agressão ou o risco de uma agressão. Né? Então, além de essa agressão, para que o agente de segurança possa repelir, é uma agressão que ele acha que há o risco de que ocorra agressão. E isso ocorre numa única hipótese que o Código Penal veio trazendo, que é justamente quando a vítima é mantida como refém durante a prática de crimes. Então, em uma situação em que você tem uma vítima refém, o agente de segurança, entendendo que ocorre um risco de uma agressão, ele, ao repelir esta agressão, gente, olha, isso dentro das condições do caput, usando moderadamente dos meios necessários, ao praticar um ato para repelir essa agressão, este ato será caracterizado em legítima defesa. Qual foi a grande parte da crítica quanto a isso aqui? A crítica doutrinária quanto a esse dispositivo foi a desnecessidade do parágrafo único. Até porque o que se debate justamente quanto a isso, é justamente que o agente de segurança que já, ao repelir uma agressão, o risco de uma agressão, ou a iminência de uma agressão, ele já estaria enquadrado no artigo 25. Né, no caput do 125, do artigo 25. Então, ele já estaria praticando um ato em legítima defesa, sem a necessidade desse parágrafo único. Então, isso começou a ser muito questionado na doutrina. A gente fala aqui em doutrina, né, porque nós vamos ver que poucos desses aqui a gente ainda tem um início de jurisprudência, né, até porque entrou em vigor em janeiro de 2020, nós estamos em setembro de 2020, evidentemente que a gente nem pode falar em jurisprudência consolidada. Alguns dispositivos a gente nem tem manifestação jurisprudencial ainda. Então, nessa situação, a doutrina, por isso que a gente tem falado na doutrina, ela vem no entendimento que justamente esse dispositivo tem que se ter muito cuidado para que não se abra para arbitrariedades. Né, em que o agente de segurança entenda que ele vai ter requisitos outros em que ele possa se valer da legítima defesa. Então, a doutrina tem batido muito. Os requisitos da legítima defesa continuam presentes. Utilização de meios moderados, essa agressão ela tem que ser atual e iminente, ou risco aqui no caso do parágrafo único, mas não há que se falar em legítima defesa quando há a utilização de meios não moderados. Quando, na realidade, extrapolam-se esses meios para que possa repelir a agressão. Então, na realidade, o que a gente consegue ver aqui que não foi acrescido praticamente nada ao artigo 25. Então, justamente para que a gente não tenha um dispositivo sendo utilizado como uma forma, né, de bandeira ou, né, uma abertura para uma violência desnecessária por parte do agente público, justamente por isso que a doutrina tem batido. Parágrafo único, e a lei deixa clara: observar os requisitos previstos no caput deste artigo, ou seja, moderadamente. Tá certo? Mas os requisitos são os mesmos, né? Como toda legítima defesa, né? Na realidade, você exclui a ilicitude, a antijuridicidade. Então, em nada muda o que nós temos dentro da teoria geral do delito. Bom, a segunda alteração que nós vamos ter, que é muito interessante para se debater,
é a questão da execução da multa. Bom, nós sabemos que o Código é de 1940, nós tivemos alteração em 1984, em especial quanto à questão da multa, né, que vem prevista aqui no artigo 51, nós já tínhamos tido uma alteração em 96, com a Lei 9626, e que ela deu à Fazenda Pública a legitimidade para a execução das multas decorrentes da sentença penal transitada em julgado. E o STJ tem até uma súmula nesse sentido, que é a súmula 521, que ela deixa claro que a legitimidade para a execução fiscal da multa, né, que não houve o pagamento, que foi imposta em sentença condenatória, é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Bom, isso foi o STJ numa súmula 521. Bom, daí, antes mesmo da entrada em vigor desse dispositivo em janeiro de 2000, em janeiro desse ano, nós já tínhamos uma ADI, que é a 3150, né, que foi apreciada no final de 2018, em que houve um entendimento que o Ministério Público também tem legitimidade para promover a execução da multa perante a vara de execução criminal. Então, esse posicionamento que veio aqui no artigo 51 já era um posicionamento que já vinha desde 2018. Mesmo com a súmula 521 entendendo que a legitimidade para a execução fiscal é da Fazenda Pública, e esse entendimento veio quando o 51 foi alterado em 96 pela Lei 9268, o Supremo já vinha se posicionando que, na realidade, a Lei 9268, ela não retirou da multa penal, apesar de ser considerada uma dívida de valor, a característica de sanção criminal, né? Então, mesmo assim, entendeu-se, o Supremo já vinha no entendimento, né, de que isso, na realidade, apenas legitimava a Fazenda Pública, mas não retirava a legitimidade do MP. Daí, nesta DI, o que foi justamente debatido foi isso, né, que o MP tinha legitimidade para poder fazer a execução penal na vara de execução criminal. E ele teria que observar o promover execução nos limites do artigo 154 e seguintes da Lei de Execução Penal, da LEP. E a Fazenda Pública, caso houvesse inércia do MP, poderia fazê-lo na vara de Fazenda Pública, de acordo com o rito da execução fiscal, que é a Lei 6830 de 80. Então, o que essa DI diz? Ela diz o seguinte: caso o MP devidamente intimado não proponha a execução da pena de multa perante a vara de execução criminal no prazo de 90 dias, o juízo da execução criminal dá ciência ao órgão competente da Fazenda Pública, federal ou estadual, conforme o caso, para a respectiva cobrança na vara de execução fiscal sob o rito da 6830. Então, esse foi o posicionamento que nós tivemos antes da entrada em vigor desse dispositivo. Um posicionamento recente, que foi ali de 2018, 2019, já coisa de menos de um ano, nós estamos em 2000. Então, na realidade, o que a doutrina tem entendido é que o artigo 51, ele apenas consolidou esse posicionamento recente do Supremo, em que a legitimidade para a cobrança dessa multa é também do Ministério Público e seria, pode-se dizer, residual da Fazenda Pública. E o Ministério Público vai fazê-lo na vara de execução penal. Caso não faça, a Fazenda Pública terá legitimidade para esta cobrança, seguindo o rito da execução fiscal. Já era um posicionamento recente do Ministério Público, do Supremo. Então, quando a lei entrou em vigor, nós já tínhamos há um ano uma mudança da súmula que nós tínhamos do Supremo, que na realidade, né, era uma súmula, que era a súmula 521, que entendia que a legitimidade era exclusiva da Fazenda Pública. Então,
Então, nós já tínhamos um posicionamento no sentido de que não era, que também o MP tinha legitimidade, mas deveria fazê-lo na vara da execução penal. O que a gente consegue ver hoje no STJ é muito conflito de competência ainda, né? Em que, por exemplo, ocorre na vara federal, manda para o juiz de execução penal, ele entende que não teria essa legitimidade e instaura-se o conflito, mas os conflitos têm sido solucionados no sentido de que a competência é do juízo da vara de execução penal, já seguindo o posicionamento da ADI 3150 e agora um posicionamento legal, né? O artigo 51 deixou claro que compete ao juízo de execução penal. Evidente, né, que o posicionamento que a gente entende é o que da ADI vai ser mantido. Compete ao juízo de execução penal quando a legitimidade está com o MP. Se a legitimidade, se o MP não o faz, pode a Fazenda Pública fazê-lo. Que é justamente o que a gente disse. Em 96, quando foi alterado o 51 e veio a súmula 521 do STJ, reinou um posicionamento que só a Fazenda Pública teria legitimidade para cobrar essa multa. Né? Com a ADI 3150 e agora com o artigo 51 do Código Penal, isso ficou muito claro que essa legitimidade não é só da Fazenda Pública, é do MP e caso na vara de execução penal e caso não faça, será na Fazenda Pública, na vara de execução fiscal, pelo rito da 6830 de 80. O MP, quando entra na vara de execução penal, ele segue ali o artigo 164 seguintes da Lei de Execução Penal. Essa foi a segunda alteração que nós tivemos no Código Penal. A terceira alteração que nós tivemos no Código Penal, né, que é justamente a questão da alteração do máximo do cumprimento da pena. Só alterou, e só não, né, gente? Já é muita coisa, né? Porque o máximo de tempo de cumprimento de pena era de 30 anos. Ele foi alterado para 40 anos. Lembra, isso daqui fica muito claro que é do Código Penal. Isso nada alterou a Lei de Contravenções Penais, né, que estabelece lá no seu artigo 10 como tempo máximo de 5 anos para prisão simples, e também não altera o Código Penal Militar, né, que vem trabalhando lá no prazo máximo de 30 anos para reclusão e de 15 anos para detenção, lá no artigo 81 do Código Penal Militar. Então, esta alteração, ela atinge apenas o Código Penal, ou seja, o caput aqui, o parágrafo 1º, que fizeram o aumento dessa pena, ele apenas restringe, ou seja, isso não vai para as leis especiais, até porque a alteração foi aqui no Código Penal. Né? Então, que o período de máximo de cumprimento de pena passa de 30 para 40 anos. Perfeito? Bom, a quarta alteração que nós temos... Uma justificativa para essa alteração é até com base no tempo máximo, na realidade, que nós, no tempo hoje de vida do brasileiro, que tem cada vez hoje tendo um tempo de vida mais longo, então justificaria esse posicionamento dos 40 anos, com o entendimento que seria constitucional, porque não se está estabelecendo uma pena perpétua, o que não seria permitido constitucionalmente. Então, o posicionamento é que esse tempo máximo de 40 anos, na realidade, ele também ele seria constitucional em razão de não alterar, de não se estabelecer uma pena perpétua, apenas de 30 para 40 anos. Um outro dispositivo que nós temos aqui, apesar de eu ter colocado só o artigo 83, né? Já vou eu aqui. Vamos lá, né? Apesar de eu ter colocado só o artigo 83 aqui do Código Penal, é interessante a gente trabalhar um pouquinho com outras alterações que nós tivemos. Bom, o livramento condicional, então aqui é bom que a gente já estabelece algumas questões, ele é um benefício concedido ao apenado a pena privativa de liberdade igual a superior a 2 anos. Né? Entende-se que já é um direito subjetivo do apenado. Então, ele tem que preencher os requisitos do Código Penal e também
A LEP, lá, ela vem prevendo também o preenchimento de alguns requisitos, ou seja, tem que se ter oitiva do MP e do conselho também, que chama-se Conselho Penitenciário. Então, o que nós vamos ter? No caso de crimes dolosos, em que o réu não é reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, cumpre-se 1/3 da pena. No caso de reincidente em crime doloso, cumprimento de metade da pena para que se tenha um livramento condicional. E no caso de crime hediondo, tortura, tráfico de entorpecentes, drogas afins, terrorismo e tráfico de pessoas, se não for reincidente específico, o cumprimento de 2/3 da pena. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma observação nisso aqui que a lei também alterou. Além disso, até aqui nós não tivemos alteração nenhuma. Além disso, ele precisa ter bom comportamento durante a execução. Nós tivemos apenas uma mudança aqui, apenas não, né, de terminologia, e isso será importante, porque antes falava assim, comportamento satisfatório. Então, se você tinha uma análise de comportamento como satisfatório, bom, ótimo, excelente, aqui você teve uma alteração. Aqui fala assim, bom comportamento durante a execução da pena. O que foi acrescentado? A linha B ao inciso 3, né? O inciso 3º desse dispositivo penal. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Isso, na realidade, não tinha no dispositivo anterior. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, isso já contava. Então, nós tivemos ainda como outro requisito, na realidade, para que possa ser concedido o livramento condicional, né? Além que haja o cumprimento de 1/3, metade ou 2/3, de acordo com o que nós falamos aqui, né, que estão estabelecidos, ele, além disso, tem que ter, não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. E aqui tem também a reparação de dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo, que já acontecia lá. Tá. E o que nós tivemos de alteração no livramento condicional? Se a gente vai ver um pouquinho adiante, quando a gente for falar da lei de execução penal e também da lei de crime organizado, que ambos também sofreram alterações pelo pacote anticrime, né, a lei 13.964, o seguinte, o artigo 112 da lei de execução penal, da LEP, ele veio vedando o livramento condicional para os condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Tanto ele veio vedando isso. Então, se porventura houve um crime hediondo ou equiparado com resultado morte, está lá no artigo 112 da Lei de Execução Penal, ele vem falando dos percentuais para progressão de regime, e ele também vem estabelecendo, né, justamente a impossibilidade de livramento condicional. E também da Lei 12.850 de 2013, que é aquela lei da organização criminosa, também veio se inserindo o parágrafo 9º ao artigo 2º, impossibilitando o livramento condicional àquele condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, desde que conste expressamente sentença. Então, vamos voltar aqui. O livramento condicional, ele ainda na realidade, evidentemente que ele existe naquela questão de 1/3, metade ou 2/3, a depender do crime, e cumprindo esses requisitos. O que foi acrescido de requisito novo é o fato de não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Contudo, nós vamos, quando a gente for falar de LEP, a gente vai falar, né, a gente vai colocar isso aqui. Houve a LEP, no seu artigo 112, alterado pela 13.964, ela vem possibilitando o livramento condicional para aqueles condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte. E também veio o parágrafo 9º no artigo 2º da Lei 12, acrescentado na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei da Organização Criminosa, veio deixando claro também a impossibilidade de livramento condicional
para aquele que constou expressamente na sentença que ele integra organização criminosa ou que praticou crime por meio de organização criminosa. Como eu disse, isso na realidade, a gente ainda volta, né, nesses dispositivos lá na Lei de Execução Penal. Eu não quis colocar aqui para não ficar muito confuso, né? Mas essas exceções quanto à impossibilidade de livramento condicional, elas também são novas agora com a Lei 13.964 de 2019. Uma outra, isso aqui tá interessante. Um outro efeito, uma outra alteração que nós tivemos foi a inserção do artigo 91A. Veio trazendo que a doutrina tem chamado de confisco alargado, confisco ampliado, perda alargada. Foi acrescentando o artigo 91A. O artigo 91 não teve nenhuma alteração. Quais são os efeitos que nós temos na condenação? Torna certa a obrigação, né? Ela pega a perda de bens em favor da União, ressalvado o terceiro de boa-fé, que são aqueles que são instrumentos do crime, e também o produto do crime ou de qualquer outro valor que constitua, né, proveito auferido pela gente. Aqui a gente não teve nenhuma alteração. Aqui são os efeitos que nós temos da condenação. Né? O parágrafo 1º já vinha, no artigo 91, que não foi alterado, dizendo que poderia ser decretada essa perda de bens ou valores equivalentes ao produto do crime quando eles não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Perfeito? Tá. Daí, o acréscimo que nós vamos ter é justamente o artigo 91 do Código Penal. Veio inserido o artigo 91A do Código Penal, em que ele veio dizendo o seguinte, olha que questão interessante. Na hipótese de condenação por infrações, as quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos, olha só isso aqui. Aqui está se trabalhando com a pena em abstrato. Então, por mais que o sujeito tenha sido condenado a uma pena superior a 6 anos, mas Ana, como é que ele vai ser condenado a uma pena superior a 6 anos se o máximo da pena em abstrato ultrapassa 6 anos? Não. Nós vimos que as causas de aumento de pena, elas podem sim gerar além do máximo previsto. Então, se porventura ele, na realidade, é condenado a uma pena superior a 6 anos, mas a pena em abstrato combinada máxima não era superior a 6 anos, não há que se falar nessa aplicação dessa perda alargada. Então, em abstrato, tem que ser uma pena máxima superior a 6 anos de reclusão. Não pode se ter detenção. Tem que ser pena de reclusão. Então, pode-se decretar a perda como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Então, vocês imaginam o tanto que isso aqui está sendo objeto de controvérsia, né? Controvérsia. Até porque entende-se que é uma presunção de enriquecimento ilícito, cabendo ao réu demonstrar a licitude daqueles bens. Né? Tanto que o parágrafo 2º fala que o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou da procedência lícita do patrimônio. Então, aqui trabalha-se com uma presunção de enriquecimento ilícito, sendo que é o réu, o condenado, que vai ter que dizer o seguinte, não, aqui é compatível, sim, o meu patrimônio declarado, ele é compatível. Uma outra questão, o MP tem que pleitear a perda desse patrimônio na denúncia, com a indicação dessa diferença apurada, né? Que houve, na realidade, o patrimônio real dele é tanto, o patrimônio que não seria real tanto, então a diferença seria de tanto. E o juiz, na sentença condenatória, deve declarar o valor da diferença apurada, especificar os bens cuja perda for declarada. Os magistrados estão reclamando porque eles vão precisar de uma assessoria contábil quanto a isso. Mas a reclamação aqui da defesa, na realidade, o posicionamento da defesa aqui
entende que até de constitucionalidade questionável esse dispositivo, é que há uma verdadeira prestação de contas com inversão do ônus da prova para o réu. Né? Então, o réu aqui, que na realidade, ele tem uma inversão do ônus da prova. Já tem posicionamentos no sentido também de que isto aqui somente é aplicado para crimes em que houve, na realidade, um ganho patrimonial, né? Em que aquele crime gerou um enriquecimento ilícito. Vai ser aplicado no crime de tráfico de entorpecentes? Lembrando que o crime de tráfico de entorpecentes ele tem uma norma própria. Então, a doutrina tem entendido que a norma própria lá na lei do tráfico, ela prevalece sobre essa daqui. Tá? Vamos ver como a jurisprudência vai se posicionar quanto a isso. Né? Quanto a esse confisco alargado, essa perda alargada, esse confisco ampliado, que é uma inovação, uma grande inovação do artigo, aqui no artigo 91A do Código Penal. Né? E vamos ver até que ponto vai se manter, se entender pela constitucionalidade desse dispositivo penal. Na realidade, hoje, esse posicionamento deve ser inconstitucional por uma série de motivos. Porque você tem uma presunção de licitude do patrimônio, né, que você teria. 2, e cabendo ao réu que vai ter que demonstrar que o patrimônio é lícito. E 2, que a questão do confisco constitucional, trabalhando-se em presunção, o posicionamento é que não seria constitucional. Então, 91A, esse dispositivo vai ser muito aplicado em crimes que têm organização criminosa, né? Delitos de corrupção, apesar que a corrupção ela não exigiu resultado, mas delitos de corrupção em que se tenha esse resultado, sem dúvida, é um dispositivo. Relembrando, o MP tem que requerer expressamente na denúncia. Perfeito? E nós vamos ter, na parte geral, aqui eu coloquei o artigo 92, né, do Código Penal, mas nem há necessidade da gente passar por ele, porque não houve alteração. A alteração foi 91A. E a última alteração da parte geral, que nós já estudamos lá, se eu não me engano, é na nossa aula 1, quando a gente falou de prescrição, né, que foram 2 novas causas suspensivas da prescrição. Na verdade, não são bem 2 novas causas, né? Na realidade, são 2 novas causas. São novas causas suspensivas. Eu ia falar 3, mas não são 3, porque a segunda ela veio apenas corrigindo, né, uma questão de propriedade técnica. Então, o Código Civil, o Código Penal, no artigo 116, ele deixava claro que a prescrição não corria, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que depende da existência reconhecimento da existência do crime, que é aquela questão da prejudicial, enquanto a gente cumpre pena no exterior. Inciso primeiro foi mantido. O que aconteceu? Aqui, nós, com pena no estrangeiro, nós tivemos a mudança para o estrangeiro por exterior, né, que na verdade foi uma mudança técnica aqui, e o acréscimo de 2 dispositivos. Um deles, na pendência de embargos de declaração de recurso aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Então, eu fui dando a entrada em ED, né, naquela não cabia mais recurso além do ED. A prescrição, enquanto estão pendentes esses EDs, ela não corre, e se eles forem inadmissíveis, não há que falar em prescrição correndo nessa fase. Ou, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Nós devemos falar desse acordo de não persecução penal na próxima aula, mas com certeza nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que é o chamado ANPP, que ele veio acrescido no artigo 28 do Código de Processo Penal. Aí nós vamos fazer até uma diferença entre ele, transação penal e suspensão condicional do processo, né, para a gente poder ver esses institutos de conciliação e de convencionais e consensuais que têm sido inovadores no código, no nosso direito penal. A gente vai falar desses institutos. Mas o acordo de não persecução penal, ele veio justamente contemplado no artigo 28 e deixa muito claro, né, que a prescrição também não vai correr enquanto, na realidade,
esse acordo não for cumprido, não for rescindido, entende-se que nesse prazo, né, não correria a prescrição penal. Nós chegamos a falar dessa questão da pendência de embargos de declaração de recursos tribunais superiores quando inadmissíveis lá na nossa aula de prescrição. Né? A gente veio trazendo também mudança de jurisprudência, que nós já tivemos agora no ano de 2020, no ano de 2019, quanto à questão da prescrição. Realmente o que a gente percebe que tanto pela lei quanto pela doutrina tem-se tido uma tendência cada vez maior de se entender pela não prescrição em diversos casos em que se antes entendia que se corria prescrição. Né? Então, na realidade, o que nós temos aqui é justamente um posicionamento legal e a jurisprudência já vinha acompanhando isso. Né? Na nossa aula de prescrição, a gente acabou falando bastante disso. Bom, aqui foram as 6 mudanças que nós tivemos no Código Penal. Foram apenas essas. Eu acho que nem foram tão poucas, né? Eu vejo o artigo 91A como uma mudança muito, muito forte, né? A gente nem pode dizer que foi uma simples mudança. Eu vejo uma mudança muito forte essa questão do confisco alargado. E no Código de Processo Penal, as alterações são mais tranquilas, né? Na realidade, nós temos aqui o artigo 157, em que houve o acréscimo apenas de uma majorante, né? Nós tínhamos aqui o artigo 57 qualificado, né? Em que ele vinha falando já no aumento de pena de 1/3 até a metade. Lembra que a gente nem pode utilizar bem essa expressão como se fosse qualificado. Nós falamos isso quando nós falamos nas nossas aulas de individualização da pena, a gente fez uma diferença entre qualificadora, né, privilégio, majorante, né? Aqui, na realidade, é uma causa de aumento de pena mesmo. E nós vamos ter todas essas hipóteses: concurso, vítima de transporte em serviço de transporte de valores, subtração for de veículo que venha a ser transportado para outro estado posterior, quando se mantém a vítima em refém, subtração de substâncias explosivas, e aqui nós tivemos o acréscimo de violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca. Então, nós vamos ter uma causa de aumento de pena, que vai ser aqui o que? De 1/3. Na arma de fogo. Não, a arma de fogo nós já tínhamos, né? O parágrafo 2º já vinha falando na questão da utilização da arma de fogo, que já era aumentado de 2/3. Então, a arma branca seria de 1/3 e a arma de fogo de 2/3. Né? E nós tivemos também, aqui no artigo 157, além disso, também um caso, né, de aumento de pena, quando a violência é exercida com emprego de arma de fogo, de uso restritivo ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Então, isso aqui também foi acrescido com o pacote anti-crime, tá certo? O 171. O 171, nós já temos até algumas jurisprudências quanto a isso. Bom, o artigo 171 é o crime de estelionato, né? Tranquilo. Bom, o crime de estelionato, ele era, até a entrada em vigor, na realidade, não precisava de estudo aqui, mas a gente só vem aqui, ele era de ação penal pública incondicionada. Então, nós tivemos justamente o parágrafo 5º, que veio deixando claro que esse crime será, como regra, de ação penal pública condicionada, da representação, salvo se a vítima for a administração pública, direta ou indireta, que aí continua incondicionada, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. E aí, nós já estamos tendo posicionamento nesse sentido. Nós vamos trabalhar com essa questão da aplicação da lei. A gente sabe que tem uma diferença que a gente diz assim: a lei penal aplica-se no benefício do réu. Então, se é para retroagir, ela retroage para beneficiar o réu. Então, o posicionamento já foi nesse sentido. Nós teríamos uma retroação da lei para beneficiar o réu. Então, aqueles crimes em que a ação tenha sido pública incondicionada,
obrigatoriamente, se você não tinha uma formalização da vítima, não poderia, na realidade, trabalhar-se com a continuidade dessas condenações. Bom, o STJ, já em poucos acordos, lembra, a gente está em setembro de 2020, né? Então, isso daí, com uma lei que entrou em vigor agora, então agora que a gente está tendo posicionamento. O STJ, já em poucos acordos, se eu for fazer uma pesquisa agora em setembro, vocês vão ver que tem uns 3 ou 4 acordos, tem entendido o seguinte, que essa questão da ação penal pública condicionada à representação ou não, ela apenas seria aplicada na fase policial, né? Então, na realidade, o STJ tem tido um posicionamento no sentido de que essa questão, ela só seria aplicada se for na fase policial. Em sendo já em ação judicial, não há que se aplicar esse dispositivo. Aí, o Supremo já tem se manifestado. Nos casos que o Supremo tem se manifestado, a manifestação do Supremo foi assim. Nos casos que o Supremo se manifestou, até por ação, ou por decisões monocráticas. Entendendo que nos casos os quais foram submetidos ao Supremo, houve sim uma manifestação da vítima em ter interesse no crime em questão, e essa representação, ela não precisa ter uma formalidade para tanto. Então, vamos voltar aqui. O STJ foi além. Além dele dizer que a representação precisa ter uma formalidade, ele tem entendido, é o que eu digo, a gente tem entendido ainda decisões poucas, que essa representação, ela hoje, nós vamos falar nela, para ser aplicada apenas para os processos que estão em fase policial, fase de inquérito. Aqueles que já estão em fase judicial, não há que se falar nessa representação. E, segundo o posicionamento do STJ, nos casos julgados em questão, houve sim uma representação por parte da vítima, que a manifestação da vítima, por si só, em querer que o acusado venha, né, a ser processado e condenado, ela não exige uma formalidade. O Supremo, né, não chegou a se manifestar de uma forma clara quanto ao fato de que esse instituto somente se aplica em fase policial, mas reconheceu nos casos a que foram submetidos a julgamento, esses casos Supremo apenas em decisões monocráticas até então. Ele reconheceu que nessas hipóteses houve representação, houve manifestação formal, houve manifestação da vítima e não se exigiria uma representação, uma formalização. Realmente, a jurisprudência já de muito tempo tem entendido que essa representação da vítima, ela independe de uma formalização, de preencher requisitos quanto à forma. Realmente, esse posicionamento já ocorre em várias situações de ações penais públicas condicionadas à representação. O que nós vamos ver agora é se a jurisprudência vai se manter para situações daqueles crimes de ação penal pública que eram incondicionadas, em que a vítima não manifestou essa vontade de forma clara. Né? Aí nós vamos ver como a jurisprudência vai se posicionar quanto a isso. Ao que parece, ela já está se posicionando no sentido de que essa representação da vítima, o simples desejo da vítima, né, já seria uma representação. Suprida, então, né, essa exigência do parágrafo 5º do artigo 171. Particularmente, eu entendo que em crimes em que não houve essa manifestação da vítima, isso não existe fase policial, fase judicial. É uma condição de procedibilidade. O STJ meio que fez um desvio dizendo que não era. Né? Então, se não houve uma manifestação clara da vítima de que queria que o réu fosse processado pelo artigo 171 do Código Penal, eu particularmente entendo que aí a questão da ação penal, que é lei que retroage para beneficiar. Né? Eu particularmente tenho esse posicionamento, mas é o que eu disse.
Aí nós vamos ver como a jurisprudência vai se posicionar. Nós temos aí hoje no STJ uns 3 acordos nesse sentido, no sentido que eu falei aqui, e o Supremo hoje nós não temos acordo, né? O Supremo hoje, na realidade, o que nós temos do Supremo é justamente um posicionamento ainda em decisões monocráticas. Até esses que vieram do STJ, o Supremo tem se manifestado em decisões monocráticas, entendendo que nos casos em questão houve uma manifestação clara da vítima. Tá certo? Bom, e a última alteração que nós tivemos vinda da lei, né, 13.964, que é do pacote anticrime, foi o crime de concussão. Gente, tem muita alteração. Na realidade, o crime de concussão, ele tinha uma pena de 2 a 8 anos, o que fazia com que ficasse numa divergência com o crime de corrupção, né? Quando eu dava aula de concussão e corrupção, eu dizia, olha, a concussão em que você tem a exigência para si de vantagem devida, ela tem uma pena máxima menor do que a corrupção, que é uma solicitação. É pela cabeça da gente, né? A exigência é algo pior do que a solicitação, né? A corrupção é uma espécie de extorsão, né? Então, ela teria uma natureza em que a gente entenderia pior, mas ela tinha uma pena máxima menor. Mas isso foi, na realidade, em razão de sucessivas alterações, inclusive na própria pena de corrupção, em que houve uma espécie de esquecimento do legislador quanto à pena da concussão. Então, na realidade, o que o legislador fez foi equiparar o crime de corrupção à pena, né, que na corrupção já era de 2, né, já era pena máxima de 12 anos, e na concussão ele apenas trouxe essa diferença. E, na realidade, essas foram as 9 alterações que o pacote anticrime trouxe no Código Penal. Eu falei que eu acrescentei uma aqui, mais a título da gente ficar no conhecimento mesmo, que veio para uma lei publicada também em dezembro de 2019, mas com entrada imediata em vigor, que foi na questão do artigo 122 do Código Penal. Né? Toda vez que a gente dá aula de direito penal na faculdade, a gente diz, ó, se matar não é crime, até porque não faz nem sentido, mas nem tentar se matar é crime. Mas a questão, né, dessa ausência, o legislador não se preocupa com esse bem jurídico, né, que não vá além de você. Esse é um debate, inclusive, da legalização do tráfico de entorpecentes, né, da descriminalização. Contudo, um induzimento, se você induz e instiga alguém a se suicidar, é considerado crime, a suicidar-se é crime. O que o 122 teve de alteração? Ele acrescentou o auxílio à automutilação. Né? É interessante, não digo interessante, mas além do auxílio ao suicídio, também o auxílio à automutilação, ou também o auxílio material para que alguém faça. Né? E ainda colocou um parágrafo primeiro que, se porventura da automutilação, da tentativa de suicídio, resulta lesão corporal de natureza gravíssima, a pessoa responderia por isso, aquele que auxiliou. É interessante porque a automutilação pode até ser, não vou falar com conhecimento de causa, até porque não é um estudo quanto a isso, acho que quem é da área de psicologia ou psiquiatria é melhor, é algo que talvez não preocupasse tanto o meio social, talvez como vem preocupando de uns anos para cá. E lembra que o direito penal, na realidade, ele tenta, né, trazer uma espécie de minimização dos anseios sociais, apesar de eu entender que o papel do direito penal não é esse, né? Mas, na realidade, essa questão da tutela penal é por bens jurídicos que possam afetar o meio social de uma forma mais intensa. Né? Então, essa questão da automutilação, que não veio com a pacote anticrime, ela veio justamente nesse número crescente, talvez, que a gente tenha, né, nessa área de adolescentes, né, e jovens que se automutilam e são induzidos a isso. Bom, mas como eu disse, na realidade, isso não veio com o pacote anticrime. Nós tivemos, assim, as alterações no Código Penal são alterações que, eu creio que, com exceção do confisco, né, que é esse confisco alargado,
todas, assim, e a legítima defesa, que a gente chama de legítima defesa protetiva, mas, sinceramente, aqui só foi uma redundância do legislador, até porque, na minha visão, o parágrafo único está muito claro, que você tem que, a legítima defesa protetiva, para que ela possa ser reconhecida, ela tem que seguir os mesmos parâmetros do artigo 25, né? Nós temos aí um debate maior quanto à questão do confisco. Realmente, a questão do confisco, o debate vai ser muito intenso. Mas, como nós temos na nossa legislação, lembra que uma lei que sai agora, ela está tendo aplicações, ela vai começar a ter aplicações por agora. Então, primeiro vai se questionar, é lei penal. Então, ela somente vai poder ser aplicada para os crimes que ocorreram o quê? Esse ano. E, né, então, vai poder ser aplicada para crimes que aconteceram antes de 23 de janeiro de 2020? Se é lei penal que prejudica, de forma alguma. Se é lei penal que beneficia, sim. Aí um debate que a gente vai ter muito grande é se é lei de natureza penal ou de processual. Isso a gente vai entrar no Código de Processo Penal agora, né? Porque nós podemos ter leis processuais na realidade e que não são chamadas processuais, mas têm um caráter penal propriamente dito, né? Então, na próxima aula, quando a gente for falar do pacote anticrime, ou seja, a Lei 13.964 e o Código de Processo Penal, eu creio que essa questão do que é penal, do que é processual, do que já estaria em vigor, mesmo para crimes ocorridos antes, o debate é mais intenso. Né? Em tese, o que é processual entra em vigor independente, imediatamente, né? Quando da entrada em vigor da lei. Já o que é penal, a gente tem toda essa questão do benefício, do prejuízo, se beneficia ou não. Bom, por hoje nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, a gente continua com as alterações da Lei 13.964, de dezembro de 2019, que entrou em vigor em janeiro de 2020, no Código de Processo Penal.